a diferença entre as pessoas, a acepção, a marginalização. Esses são os temas centrais, as palavras-chave do 23º período do tempo comum. Temos na primeira leitura, claro, a fase final do exílio da Babilônia e a promessa da libertação que Deus, através do profeta, traz para o povo de Deus. A palavra de Deus de hoje, da primeira leitura, diz que o povo estava deprimido, que o povo estava sem esperanças diante da situação que estava vivendo. O povo desesperado, abatido, sem esperança, que muitas vezes em nossa vida nós somos também. Por determinadas situações, por determinada fase que nós estamos passando em nossa vida, nós também às vezes nos deprimimos. Estamos aí no setembro amarelo, em que sobretudo socialmente nós estamos dedicando, rezando e sobretudo pensando e refletindo sobre as pessoas que cometem suicídio, sobre as pessoas que não veem mais saída na situação de vida que elas estão. Precisamos rezar por essas pessoas. Os padres atendem muitas pessoas no confessionário, pessoas que têm esta dificuldade em tocar a vida pela frente e não veem outra saída, às vezes, em tirar a própria vida. Precisamos, então, rezar em nossa sociedade e pensar um pouquinho de que forma nós podemos mudar essa situação. Acalentar e ajudar, como fez o profeta Isaías na primeira leitura, para esses corações que estavam deprimidos, não só naquela época, mas também agora. Às vezes nós somos incapazes de ver uma saída diante do problema, diante da situação que nós estamos passando, não conseguimos ver uma saída para a gente mudar a situação. É em Deus que nós colocamos a nossa esperança, é em Deus que nós esperamos. O profeta traz a alegria e o povo soube esperar, apesar da tristeza, o momento certo então da sua libertação. A situação difícil às vezes pode perdurar, mas nós não podemos perder a fé em Deus, em primeiro lugar, que a situação muda. Deus, no momento certo, age em nossa vida. Deus, no momento certo, vai nos libertar. Claro que às vezes é no momento que a gente quer. Claro que às vezes é no minuto, no segundo, do jeito que a gente quer, mas não é assim. Nós precisamos também carregar as nossas cruzes. Nós também precisamos ter a nossa paciência, fé em Deus, que a situação muda. Não há mal que dure para sempre, nunca em nossa vida. A vida, as pessoas, as nossas opções, muitas vezes podem nos prender no cativeiro. O cativeiro, sobretudo, da infelicidade. O cativeiro de alguma situação, de algum problema, que estamos então passando. É na fé, é na confiança que tudo passa. Vimos na primeira leitura que o cego enxerga. Vimos também que o surdo ouve e o paralítico anda. Isso mostra o socorro de Deus. Deus vem sempre nos ajudar, não importa o que a gente está passando. Deus então socorre a todos no momento certo. No nosso coração deve ficar a esperança e a oração, sobretudo a perseverança. E elas não devem então desaparecer nunca da nossa alma e da nossa vida. Não podemos então também, diante da dificuldade, cruzar os braços e esperar que Deus, apenas Ele, haja, faça a sua parte e espere no momento certo Deus fazer a parte dele. Precisamos então também lutar. Precisamos também agir, não simplesmente desanimar diante da dificuldade. A nossa esperança social está no voto. Nós precisamos pensar nas nossas dificuldades e nas dificuldades dos nossos irmãos e irmãs. As eleições estão aí. Nós temos os meios de comunicação, sobretudo para pensar, pesquisar a vida de nossos candidatos. Precisamos nos esforçar para mudar a situação do nosso país. É uma maneira social também de mudar os outros, de mudar a vida dos outros também. Vi uma reportagem semana passada, vias, estradas importantes do nosso país, sobretudo no Pará e Tocantins, estradas muito importantes de um longo trajeto, ainda sem asfalto. Em pleno século XXI, no ano de 2018, pessoas que precisam, às vezes, ir ao médico e elas ficam atoladas simplesmente no barro porque choveu. Esse é o nosso país.
enquanto a corrupção, enquanto a tanta roubalheira, enquanto as pessoas para si pensam apenas em si e desviam o dinheiro que poderia simplesmente asfaltar para uma pessoa chegar do lugar ao outro no médico. Votar então em quem fará o bem para todos, não quem fará o bem para si mesmo. Esse é o bem social que nós podemos fazer com o poder do nosso voto. Em qual situação será que eu estou? Será que eu sou cego? Será que eu sou nu? Será que eu sou surdo? Será que eu sou paralítico? Eu posso ser cego e não querer enxergar as coisas que as pessoas querem me mostrar, espiritualmente falando. Eu posso ser mudo, não querer falar, eu simplesmente escondo as coisas e não denunciar as coisas erradas que existem dentro da minha família, onde eu trabalho, no grupo de amigos, na sociedade. Eu posso ser surdo também, não querer ouvir nada, não querer saber das situações que estão passando, não querer ouvir uma correção de alguém da família, um amigo, quando eu estou errado. Nós nunca estamos certos 100% na nossa vida. Precisamos também deixar as outras pessoas nos corrigirem, deixar as outras pessoas também falarem. Eu posso ser paralítico, eu posso simplesmente não querer ir aos lugares que eu devo ir. A missa, por exemplo, é um lugar. Posso ser paralítico de não querer ir até os lugares, resolver situações importantes. A segunda leitura nos fala um pouquinho sobre a discriminação. E São Tiago é sempre muito claro. São Tiago mexe sempre na nossa vida, sempre toca aquilo que sempre nos deixa envergonhados. E hoje, então, ele nos dá o exemplo do rico e do pobre numa reunião. O rico, que entra, então, com o anel de ouro no dedo, e é bem tratado, como nós ouvimos na segunda leitura. E o pobre que simplesmente chega com a sua roupa velha e é dito para ele, fica em pé aí, ou então, senta-se aos meus pés. E aí, então, São Tiago faz a reflexão com a pergunta, não fizemos, então, diferença entre as pessoas? É interessante que essa leitura tem 2000 anos de idade, e isso continua ainda nos nossos dias. Precisamos mudar a nossa situação. A diferença, então, pela condição financeira que nós tratamos as pessoas. Todos são iguais, dignos de consideração e respeito no nosso mundo, diante de Deus e na sociedade. O mundo nos ensina muitas vezes a valorizar quem tem dinheiro, mas nós não podemos esquecer que no céu não tem dinheiro. Nós não conseguiremos comprar nada lá, nem com a nossa influência política, nem com os nossos títulos acadêmicos. O que é que nós vamos conseguir comprar lá é com as nossas ações, com o tanto que nós amamos enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Como diz o ditado antigo, caixão não tem gaveta. Você não conseguirá levar nem a roupa do seu corpo para o céu. Por isso nos faz pensar um pouquinho quais são as prioridades da nossa vida, o que é que nós estamos realmente fazendo enquanto estamos aqui nesse mundo. Os pobres sofrem muito. Os pobres sofrem na saúde. Nós tivemos esses dias o caso da menina que foi picada por um escorpião lá em Cabral Paulista, e ela veio, infelizmente, não tinha o soro. Cabral Paulista, ela foi para Guartina, não tinha o soro. Aí depois ela veio aqui em Bauru, não tinha o soro, no UPA. Aí ela descobriu que era no UPA o Bela Vista, que tem o soro contra o escorpião. Então, se vocês souberem, viu, é no UPA do Bela Vista que tem o soro do escorpião. Só lá. E a menina morreu, infelizmente, por conta da picada do escorpião em Cabral Paulista. Eu chamo a atenção para isso, para a educação, para a moradia, que infelizmente os nossos pobres sofrem muito. São Tiago vai dizer que os pobres são herdeiros do reino de Deus, por causa do sofrimento. Mas se eles são herdeiros do reino de Deus, então vamos ajudá-los, porque Deus vai ver o tanto que nós os ajudamos e nós também seremos merecedores do reino de Deus. É com o nosso amor, com o nosso perdão, com a nossa solidariedade com os necessitados, que nós também vamos conquistar o reino de Deus um dia, pela misericórdia de Deus. É com a nossa solidariedade, sobretudo, que nós vamos conseguir um dia estar no céu. E aí, então fica uma pergunta para nós. Tratamos com a mesma delicadeza o pobre, o que tem uma grave doença, o que tem uma opção de vida diferente da nossa? Ou será que nós marginalizamos
como São Tiago hoje nos chama a atenção. No Evangelho, nós temos então Jesus. Jesus que cura então o surdo-mudo. Passa pela região da Decápole. A região da Decápole era chamada Decápole porque eram as 10 cidades que o Império Romano tinha conquistado. Por isso que chamava-se então região da Decápole. Era um território pagão, fora da salvação no pensamento dos judeus. Quem morava lá então nunca ia ser salvo. E Jesus vai nos mostrar o contrário. Vai lá no território pagão curar então o surdo-mudo. O surdo-mudo então, esta cura, representa para nós algumas coisas. Em primeiro lugar, quando nós somos fechados à palavra de Deus, fechados aos irmãos, não queremos mudar o que a palavra de Deus precisa mudar na nossa vida. Às vezes nós percebemos, mas não queremos mudar. Ouvimos, mas não queremos mudar. Enxergamos, mas não queremos mudar. Os judeus então consideravam eles pecadores, sem salvação. Quem são as pessoas que a gente considera sem salvação? E que às vezes na nossa sociedade atual a gente afirma isso. Esta semana, por incrível que pareça, essa semana eu atendi um rapaz que foi expulso de casa porque contou para a mãe e o irmão que era homossexual. Esta é a situação, esta é o exemplo que deve ser dado. Jesus nos mostra uma opção diferente, um tratamento diferente que nós devemos dar à pessoa. Jesus acolhe o surdo-mudo, que era considerado um pecador público. Nos chama a atenção, então, para as nossas ações e as acepções que nós fazemos das pessoas. Não queremos, muitas vezes, evangelizar. Nós nos fechamos na nossa própria religião e não passamos a palavra de Deus para os irmãos. Jesus, então, não realiza o milagre na multidão. Isso é muito interessante. Jesus tira o surdo-mudo da multidão e vai fazer o bem que ele necessitava. Será que às vezes, quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós queremos holofotes? Nós queremos que as pessoas enxerguem ou fiquem sabendo o bem, a caridade que nós fizemos para as outras pessoas? Ou nós também somos discretos no bem que nós fazemos, como Jesus hoje nos mostra? Não podemos, então, continuar surdos e mudos na sociedade em que nós estamos. E então também fica uma perguntinha para nós. Estou ouvindo Deus? Soltando a língua para anunciá-lo? Ou será que eu me fecho na minha própria espiritualidade, na minha própria salvação? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.